A história do DNA e a questão racista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A respeito de oferecer banana aos jogadores de futebol, como se eles fossem macacos, os jogadores deveriam rir de tais procedimentos, pois as pessoas que desse modo procedem, gente analfabeta, sem um mínimo de conhecimento das ciências naturais, particularmente da biologia e da química, porque quem chama um negro de macaco desconhece que ele, o branco, é também macaco. Existem em certas partes do mundo macacos com características brancas, apesar de ser pouco dada a extinção, mas a espécie humana e os macacos têm a mesma quantificação de DNA, particularmente o chimpanzé. Portanto, o Homo sapiens quimicamente é igual a um chimpanzé, não apenas os negros, mas todos, indiferentemente da cor. Como surgiu o homem? Em sua história evolutiva, há 70 milhões de anos, surgiram as primeiras categorias dos primatas, prosímios e antropóides, ambos descendentes de macacos, sendo que os últimos tinham forma humana. Há 24 milhões de anos, surgiram os progínios, família dos grandes macacos, gorilas, chimpanzés, orangotangos e gibões. Há 8 milhões de anos atrás, surgiram os pró-hominídeos, uma espécie de primata que estava evoluindo para ser a espécie humana, mas tinha semelhança ainda dos macacos. Todos eles adoravam comer bananas. Há 7 milhões de anos, 2 linhas evolutivas de símios separam-se, sendo que uma delas teve uma leve evolução para a atual espécie humana. Só por volta de 2 milhões de anos, bem perto da nossa civilização, surgiram então várias espécies de hominídeos. Isso no continente africano, sendo que todas desapareceram. Era para existirem vários homens sapiens, todos eles com desenvolvimento da linguagem. Mas, estranhamente, restou à natureza tão somente o Homo erectus, que evoluiu para o Homo sapiens. Então a grande questão: se o DNA do homem moderno é praticamente igual ao de um chimpanzé, qual o sentido do homem branco oferecer banana a um jogador de futebol por ser negro, quando o DNA de um branco tem como diferença genética apenas 1,6 do DNA do macaco, exatamente a mesma proporcionalidade do DNA de um negro em relação ao branco. Mas como explicar a existência de homens negros e brancos, quando os negros em tribos atingiram outras regiões do planeta devido ao clima frio? A quantidade de hidrogênio recebido do Sol com o tempo, houve uma mudança substancial da pele, mas não do DNA, que continuou sendo exatamente o mesmo. Basicamente, há 100 mil anos, os negros que mudaram para essas regiões ficaram todos brancos,
Mas os brancos não perderam os DNA dos negros. Cientificamente, pela análise da evolução do DNA, todos os homens sapiens, indiferentemente da cor, quimicamente é um chimpanzé. Então, quem joga uma banana para um jogador de futebol merece clemência social por tratar de uma figura estúpida, sem cultura, completamente ignorante por desconhecer ser ele mesmo, do ponto de vista biológico, igual ao chimpanzé. O preconceito é fruto do analfabetismo de quem exatamente pratica tal ação. Desconhece a história do DNA, a história do Homo sapiens, a teoria da evolução. Não temos nem mesmo como lamentarmos diante da própria ignorância. O que fazer com esses estúpidos? Colocar na escola e obrigar a estudar biologia deveria ser a forma da punição judicial. Cadeia não resolve para os fenômenos de ausência de cultura, pois quem tem cultura científica não desenvolve preconceitos raciais, pois sabe que negros, brancos e chimpanzés têm exatamente o mesmo DNA. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.